Nós temos aqui, então, em discussão única e votação em regime de urgência, o requerimento 13/2019, de autoria do vereador Rafael Bueno, pedido de informações ao Poder Executivo Municipal no que concerne a atendimentos feitos pela Fundação de Assistência Social, FAS. Com a palavra, o autor para justificar o regime de urgência. Senhor presidente, eu protocolei regime de urgência até porque hoje é a primeira sessão, né, nós estávamos na sessão representativa, então para que todos os vereadores estivessem presentes, para que pudesse acompanhar, fazer a votação, protocolei em regime de urgência, senhor presidente, porque esse tema está sendo discutido na nossa sociedade e precisa da atenção da Câmara de Vereadores. Peço aprovação, por favor. Ok. Em discussão, o regime de urgência. Encerrada a discussão, em votação, o regime de urgência. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Voto sim, senhor presidente. Encerrado o registro dos votos. Com votos favoráveis. Senhor presidente. Corrigindo, encerrado o registro dos votos, corrigindo o voto da vereadora Gladys Frisso. Vereador Tibiriçá vota sim. Encerrada a votação, o regime de urgência foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência dos vereadores Adiló em tratamento de saúde, Edson da Rosa e Rodrigo Beltrão. Em discussão, o requerimento 13/2019. Leitura, presidente. A palavra, inicialmente, o autor para a leitura do requerimento. Pedido de informações ao Poder Executivo Municipal no que concerne atendimento feitos pela Fundação de Assistência Social. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. O vereador que apresenta e subscreve, observadas as normas regimentais, submete a apreciação dessa Casa Legislativa o seguinte pedido de informações no que concerne a Fundação de Assistência Social, a FAS. Sobre o recente episódio que envolveu o cidadão Irineu Seibert, molhado de mangueira por vigilantes terceirizados pelo município, dentro do banheiro público da Praça Dante Alighieri, gostaríamos de respostas às indagações abaixo, visto que esse cidadão vem sendo atendido pela FAS e, além disso, seguem questões relacionadas aos atendimentos a pessoas em vulnerabilidade social que utilizam o serviço Centro Pop Rua. 1. O que o poder público está fazendo pelo senhor Irineu Seibert e em que consistem esses atendimentos? Apresentar relatórios dos atendimentos detalhando os procedimentos feitos. 2. Por que ele estava na rua à noite? Como quando ocorreu, foi molhado pelos vigilantes? 3. Que medidas protetivas foram tomadas ao longo do tempo para garantir a integridade da vítima? A partir de agora, qual o plano para defender seus direitos? 4. Quantas vagas de acolhimento adulto o município dispõe atualmente? 5. Quantos técnicos dispõe o Centro Pop Rua? Em quais horários são feitas as abordagens da população de rua? Apresentar relatórios dessas abordagens com dias, horários e locais que foram feitas. 6. Quantos atendimentos dia são prestados no Centro Pop? Apresentar relatórios. 7. Quais têm sido os projetos de reinserção social para essa população? Anexar os projetos e especificar de quais formas elas são apresentadas à população de rua. 8. Quais são os trabalhos e oficinas oferecidas aos usuários do Centro Pop? 9. Qual a metodologia e critérios utilizados para que seja realizado o acolhimento? 10. Como se dá na prática o acesso ao acolhimento? 11. Como estão sendo atendidas as pessoas com limitações físicas que não têm conseguido acessar o Centro Pop?
12º, existe articulação entre as políticas de atendimento? De que forma se estabelece diretrizes pelos gestores apresentar os planos com as metas? 13º, como se medir os conflitos que possam existir entre os usuários do Centro Pop? Se faz necessária a presença de seguranças? De que forma? Relatar os incidentes ocorridos com as devidas providências tomadas. 14º, apresentar cronograma de atividades realizadas desde o início de 2018. 15º, apresentar quadro de funcionários e suas respectivas funções juntamente com as atividades desenvolvidas. 16º, quantos períodos por mês o serviço Centro Pop fica fechado para atendimento? Apresentar relatórios. 17º, usuários adultos com questões de saúde psíquica e clínica que precisam de cuidados especiais são acolhidos onde e de que forma? Item 18. Alguns usuários não necessitam de internação hospitalar, porém, não têm autonomia para gerir suas vidas. Qual a demanda desta população? Adultos que precisem de espaço e de cuidados diferenciados, mas não são idosos? 19. Quantas vagas o município dispõe para acolher idosos? Existe demanda reprimida? Em caso positivo, qual é esse montante? 20º. Qual a estratégia o município adotou para fomentar a interlocução das políticas públicas nessa questão dos moradores de rua? 21º. Quantas assembleias foram realizadas no ano passado, onde conste a participação da população colaborando na construção das atividades e serviços, como preconiza a tipificação? 22º. Os espaços do Centro Pop e acolhimento têm algum tipo de orientação religiosa? 23º. Quais os horários de funcionamento da abordagem social? 24º. Quantos planos individuais de atendimento serviço especializado para a população de rua acompanha atualmente? 25º. Existe algum levantamento dos pontos de concentração da população em situação de rua? Quantas visitas foram feitas a este ponto no último ano? Listar todas elas. 26º. Quantas estratégias adotadas em relação a usuários crônicos de substâncias psicoativas? 27º. O que significa respeitar o desejo do usuário? Serve para os que estão se colocando em risco e colocando outras vidas em risco? 28º. Quantos moradores de rua vieram a óbito desde o começo de 2018? Listar nomes e causa das mortes. Só um minuto, presidente. Item 29. Quais são as estratégias de prevenção à violência que sofre esta população? 30ª. Existem denúncias realizadas pelos usuários por sofrerem violência por parte de agentes públicos? Quantos casos e por quais motivos? 31º. Quais as regras de permanência no Centro Pop e casas de passagem? 32º. Quais e quantas refeições são servidas no Centro Pop diariamente? Apresentar os cardápios por dia da semana. 33º. É tolerado o uso de substâncias entorpecentes por usuários nos serviços oferecidos pela FAS? Qual o posicionamento da direção em relação a essa situação? 34º. Com base na redução de danos, perguntamos: um acolhido pode ser desligado do serviço de assistência, contrariando o planejamento da saúde, o CAPS, que usa como estratégia a redução de danos? 35º. Quando o usuário chega no serviço sobre efeito de álcool ou drogas, qual a orientação? Caxias do Sul, 29 de fevereiro de 2019, 144 anos de colonização e 129 anos de emancipação política. Assina esse requerimento este vereador, presidente.